Como arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, sem passar vergonha na hora de escolher o vinho? Eu sou Lili Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos. E harmonização de vinhos é justamente combinar pratos e vinhos, fazer essas combinações com pratos e vinhos na sua casa, na casa de amigos, no restaurante, né, onde você estiver aí com o vinho. E para que a gente harmoniza? A gente harmoniza para sentir mais prazer com o vinho, porque o vinho com a comida, juntos, eles formam aí um terceiro sabor, um terceiro elemento. Eles se complementam muitas vezes, eles se trazem ali uma surpresa na boca, né, diferente deles sozinhos. E aí, isso você pode fazer em qualquer momento que você tiver com vinho, em qualquer ocasião. Para quê? Para você arrasar aí com seus amigos. Quando você sabe harmonizar, todo mundo tem aquele efeito ó, né? Que é muito gostoso mesmo, porque você faz experiências ali. Se você está com convidados, com amigos, pode ser, além de ser uma coisa de experiência, pode ser muito divertido também, né? Mas muito bem, vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje, que é esse: como arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, sem passar vergonha na hora de escolher o vinho. E claro, o que é esse tema, né? O que nós vamos falar hoje aqui, né? Esse tema de não passar vergonha ao escolher os vinhos. Bom, eu acho que para a gente falar, né, dessa vergonha, é bom a gente alinhar um pouco o que é vergonha, né? Então, a gente nunca para muito para pensar, né, nos conceitos, mas acho que aqui é legal a gente, né, se perguntar aí o que é essa vergonha, como que a gente entende, o que é esse sentimento, né, que faz a gente ficar meio mal, se sentir meio deslocada, meio constrangida, desconcertada, querendo aquele, como é que fala? Querendo com vontade de enfiar a cabeça debaixo da terra, igual avestruz, né? Quer dizer, não é legal, né, passar vergonha. E principalmente se você está toda animada, né, querendo, assim, escolher um vinho e tudo mais, e aí você escolhe o vinho e, de repente, não era aquele vinho, e aí você se sente mal, se sente, né, dessa maneira. E, bom, eu tive aqui pesquisando, né? Falei, bom, vamos dar uma olhada, né, no que é, o que é vergonha, né? Vou descobrir aqui o que é essa emoção. E aí eu tive pesquisando um pouco para a gente, né, alinhar aqui essa questão. E aí eu descobri o seguinte, que a vergonha, ela pode ter uma origem biológica, né, no próprio cérebro da pessoa, mas ela tem também origem social e cultural. Então, eu vou deixar aqui de lado essa questão da vergonha como um aspecto biológico, tá? Não vou aqui envolver essa parte física da vergonha, essa parte cerebral, até porque não tem muito a ver aqui com o nosso tema. Então, essa parte a gente vai deixar de lado. Mas a gente vai falar aqui mais da vergonha como uma das emoções naturais do ser humano, né? E o foco aqui vai ser como é que surge essa vergonha nesses aspectos sociais e culturais, né? Por que surge esse sentimento? Então, a vergonha é o seguinte, ela é influenciada, sim, pelas normas sociais, principalmente pelas expectativas, né? Pelos valores que uma sociedade transmite, a expectativa do que se espera da gente, né? Tanto de uma parte cultural como de uma parte social. Ou seja, a gente sente vergonha dependendo de onde a gente está. Então, tem coisa que numa sociedade pode trazer essa vergonha, em outra sociedade não. Então, ela é variável, né, também. Nem tudo que nos envergonha, por exemplo, aqui no Brasil, é motivo de vergonha em outros países, né? Interessante isso. Depois tem outra coisa que eu achei também muito interessante. O nosso senso de vergonha tem tudo a ver com as coisas que a gente já passou na nossa vida, com a nossa experiência pessoal. E isso é muito forte, né? Porque dependendo da maneira como você aí teve experiências negativas, de ser criticada, de ser rejeitada, né, de ser ridicularizada em algum momento aí da sua vida, isso pode se refletir em situações parecidas no futuro. Então, se alguma vez você cometeu alguma gafe com o vinho, vamos trazer sempre para o vinho, né? Cometeu alguma gafe com o vinho, ou sei lá. Eu me lembro uma coisa muito curiosa, tá? Uma coisa muito curiosa. Da infância, que o meu avô sempre dava para a gente aquele vinho de garrafão, ele misturava um pouco de água, né? Misturava ali água naquele vinho, virava um suquinho, botava um pouco de açúcar, virava um suquinho de uva. E aí ele perguntou para a gente era criança, né? Ele perguntou, como é que segura na taça de vinho? E aí cada um, né, fez de um jeito.
E eu me lembro que eu fiz do jeito errado, né? E aí, tipo assim, eu vou pegar aqui uma taça que eu tenho aqui. Por acaso eu tenho uma taça aqui, né? E aí, de repente, né, teve gente lá, né, eram as criançadas mesmo, era taça pequenininha, né? E eu peguei assim a taça, achando que eu estava fazendo o maior sucesso com a taça, né? Mas aí não, só que não, né? Não era assim para pegar a taça, né? Era para pegar na haste. E o que aconteceu? Eu me senti meio mal, meio envergonhada, né? Falei, caramba, né? Todo mundo, deu risadinha, né? Não sabe, né? É aquele jogo de criança, tá? Mas você vê que às vezes tem situações que eu te lembro até hoje. Só que isso não me deixou constrangida, não, tá? Mais para frente. Simplesmente eu aprendi que não era assim e tudo bem. Então depende muito, tanto das circunstâncias sociais, como também da tua própria autoestima, da tua própria autoimagem. Então, isso influencia tanto o externo como o interno. Então, você vai se sentir envergonhada com mais facilidade, dependendo de como você se sente. Na ocasião ali, eu me senti envergonhada, mas isso não me limitou, não fez com que eu nunca mais quisesse pegar uma taça, né? Mas, assim, essa questão é muito forte mesmo, né? Da rejeição, da crítica, do pré-julgamento, né? De como que as pessoas vão pensar, o que eles vão pensar se eu escolher aquele vinho e é outro vinho. Então, isso gera muita ansiedade na gente, gera muitos sentimentos aí que podem levar a gente a sentir vergonha, né? Ou ter medo de sentir vergonha. Agora, o principal mesmo é que às vezes essa vergonha ela está ligada àquele medo de você não atender essas expectativas dos outros, né? Não ser aceito pelos outros. Essa aceitação, né? Ela tem muito a ver com isso, né? Então, se eu escolher alguma coisa, os outros podem não me aceitar ou podem achar que eu não sou digna, né, de estar com eles, porque, eu não entendo aqui do vinho, então vão me afastar, né? Vão me deixar de lado. Sabe aquela coisa de deixar você de lado? E isso gera uma certa insegurança, um certo medo, né? E aí você começa a acreditar que você não é capaz e que você não cumpre com o esperado, e aí você começa a sentir vergonha. Ela vem daí. Só que tem uma coisa, minha amiga, tem uma coisa interessante. Às vezes a gente confunde essa vergonha com outros sentimentos, com outras emoções. Às vezes a gente confunde a vergonha, é muito comum confundir com timidez. A pessoa está envergonhada, a pessoa é tímida, é diferente, né? Uma personalidade mais tímida, né? Não significa que ela vai sentir vergonha ou tenha uma autoestima, né, afetada ali. Às vezes confunde a vergonha com humilhação, né? Vou te fazer passar vergonha, né? Vou te expor aqui em alguma situação, então alguém te faz passar vergonha. E até culpa, né? A gente até sente, confunde culpa. Mas a vergonha, ela está muito próxima mesmo, não é a mesma coisa, tem umas nuances, mas ela é muito próxima da insegurança, que é uma falta de confiança em você mesma. E aí é que vem esse detalhe, né? Essa insegurança que está tão próximo, né, da vergonha, né? Justamente você vai eliminar, né, esse sentimento, esse medo de sentir vergonha, quando você se sentir mais segura com o vinho, né? Justamente é isso que vai acontecer. Então, por que é importante você se sentir mais segura com o vinho na hora de escolher o vinho para harmonizar? Principalmente para você não sentir vergonha, para você combater aí a vergonha, né? Então, veja só que interessante. Falando bem no geral, tá? Assim, bem no genérico. Quando você aprende a fazer alguma coisa nova, e quando você repete várias vezes essa coisa nova, e quando você tem um feedback ali positivo do que você está fazendo, uma orientação dizendo, não, você está indo por um bom caminho, você está fazendo por aí mesmo, ou então, olha, não é por aqui, corrige aqui e tal, falando bem genérico. O que acontece? Você ganha experiência com aquilo. E quando você ganha experiência com alguma coisa, você ganha confiança, você reforça a tua autoestima, porque você sabe fazer aquilo. Conforme você repete, você vai fazendo cada vez melhor. E como você vai fazendo cada vez melhor, você se sente mais segura, mais cômoda, né? Vira até uma coisa fácil de fazer, divertida. Você minimiza muito essa possibilidade de você passar vergonha fazendo aquilo genérico. E a razão é muito simples. Por quê? Porque você começa a dominar aquilo. Você começa
a conhecer melhor aquilo. Você começa a ficar familiarizada com aquilo e, com isso, você se sente bem. Você se sente super tranquila, leve, segura de fazer aquilo. Faz sentido? Agora, no nosso caso aqui, o que é esse aquilo? Esse aquilo é justamente escolher vinhos para harmonizar. Então, veja bem, quando você se sente justamente segura de fazer essa combinação, é quando você conhece, quando você faz, quando você repete, quando você conhece os vinhos, quando você faz isso numa ocasião, em outra ocasião, você começa a se sentir o quê? Mais apta, mais segura com os seus vinhos, né? E aí, isso pode, né? E aí esse vinho, né, que pode estar em qualquer momento, você pode conquistar sim essa confiança com os seus vinhos para não correr risco aí de passar vergonha com eles. Quando você se sente bem com a sua escolha do vinho, quando você sabe exatamente que vinho vai combinar com aquele prato que você preparou, né? Ou quando você escolhe esse vinho já pensando naquele prato, porque você conhece as características do prato, as características do vinho, você começa a perder esse medo de escolher o vinho. E você começa até a se arriscar a escolher as novidades, a escolher vinhos diferentes, uvas diferentes, a experimentar sabores, uvas, países. Tem tanta coisa deliciosa para a gente aproveitar do vinho. E muitas vezes, por medo, eu sei que isso acontece porque é natural, a gente, por medo, acaba se limitando, se autolimitando aí nas nossas escolhas. E aí a gente acaba se privando, muitas vezes, de um maior prazer aí com os vinhos, de um momento mais agradável. Então, quando a gente adquire essa confiança, tudo fica mais gostoso. Tudo fica mais gostoso. Até na hora de comprar o vinho, fica mais divertido. Como diria uma castelhana, né, uma das mulheres do vinho, vira até um passeio. Você vai no supermercado comprar, deixa seu marido lá fazendo a compra do mês e você fica ali se divertindo naquela área dos vinhos do supermercado, porque virou um passeio. Você vê um rótulo, você vê outro, você descobre coisas novas, tira essa carga, esse peso, né, de você ter que escolher o vinho e essa tensão mesmo de você ter que escolher um vinho e ficar preocupada, né? E ficar com medo de passar essa vergonha, de não agradar os outros, né? Bom, então, com tudo isso, qual é o resultado? É muito simples, você se sente mais confiante na hora de comprar o vinho e principalmente na hora de servir o vinho que você escolheu. Porque você sabe até falar daquele vinho, você sabe até conversar sobre aquela uva, né? Isso vira uma ocasião que é uma delícia, vira um momento muito agradável, não só para você, mas imagina para os seus convidados ou para quem está com você da família, vira um assunto muito gostoso. As pessoas gostam disso, né? É uma coisa leve, é uma coisa natural, é uma coisa agradável, principalmente para quem estiver com você e que vai sentir também com você esse prazer que o vinho te traz. Então, é com isso que você elimina, muitas vezes, essa pressão social que acaba tendo, né, em cima dessa questão de escolher o vinho. E você vai passando esse medo de escolher o vinho, vai transformando, né, esse medo em algo realmente muito gostoso, né? Então, saber escolher o vinho que combina com a comida, combina com a refeição. Ó, pode ser desde um almoço simples, né, do dia a dia, até aquele jantar super sofisticado. Esse momento tem que ser um momento de prazer, tem que ser um momento de prazer para você, né? Seja naquele almoço de domingo com a família, enfim, aquele almoção de domingão, assim, que vai todo mundo em casa, né? E aí que você quer agradar todo mundo oferecendo aquele prato especial. Na minha casa, por exemplo, era lasanha, né? Domingo era um dia de lasanha, porque lasanha dá um trabalho danado para fazer, né? Então, era domingo. E aí você serve aquele vinho gostoso que vai combinar com a lasanha, né? E aí é um momento de alegria, é um momento de encontro, né? Ou então um jantar especial que você pode estar preparando para surpreender seus convidados, você escolhe aquele vinho também especial, né? Que é mais gourmetizado. Pode ser um encontro entre amigas também, você pode simplesmente se reunir com as amigas num encontro mais, assim, descontraído, despojado, para experimentar vinhos. Então, esses momentos são momentos que você tem que escolher o vinho, ou, enfim, você não é a única que vai escolher o vinho, mas sim, você tem ali a sua opinião do vinho, você tem condição ali de escolher também o seu vinho.
Por isso que vale muito a pena você conquistar essa capacidade de harmonizar seus vinhos em qualquer ocasião, sabendo escolher o vinho, sabendo escolher dentre os vários tipos de vinho, que aqui a gente aprende seis mundos dos vinhos. A gente estuda 6 mundos dos vinhos, ou seja, 6 tipos de vinhos que a gente tem aí para usar nas nossas harmonizações. E com isso, você elimina esse medo de passar vergonha ao escolher o seu vinho para harmonizar. Faz sentido para você? Agora, o que é que você pode fazer para começar, né, a eliminar, e se é o seu caso, né, de ter medo de fazer escolhas aí com vinho, como é que você pode eliminar esse senso de vergonha, né, ao escolher o vinho? Realmente se sentir aí mais segura, né? Muitas vezes eu vejo, né, muitas mulheres que, às vezes, para fugir dessa questão do medo de passar vergonha, elas realmente fogem dessa situação fazendo 2 coisas, né? E essas 2 coisas não te ajudam realmente a evoluir nos vinhos. A primeira delas é deixando os outros escolherem por você. Né? Então, não, deixa, o outro escolhe. Tudo bem, eu gosto de qualquer vinho, eu gosto de todos os vinhos. Não, tudo bem. Então, você deixa que os outros tomem essa decisão da escolha. E a outra situação que eu vejo também acontecer muito é aquela frase que parece uma frase que justifica qualquer coisa e que parece que te dá aquele carinho, né? Que é, mas vinho é uma questão de gosto pessoal. Então, parece que essa frase, assim, te liberta, né? Da questão de situações aí de escolha do vinho ou de medo de escolher o vinho, né? Porque, se eu escolher errado, mas vinho é uma questão de gosto pessoal. É uma questão de gosto pessoal, sem dúvida, né? Não tenho nada a dizer que é uma questão de gosto pessoal. Mas, às vezes, você não desenvolveu o seu gosto pessoal para vinhos, né? Então, também tem essa. O gosto pessoal, ele é possível de ser desenvolvido. Então, é uma questão de gosto pessoal, mas a gente pode melhorar o nosso gosto pessoal. E a outra coisa que eu quero dizer é que eu não tenho nada contra alguém te recomendar o vinho, um profissional te recomendar o vinho, um sommelier te recomendar um vinho, até um amigo te recomendar um vinho. Mas a questão é quando se recomenda um vinho e você conhece de vinhos, você sabe interpretar essa recomendação. O que eu estou querendo dizer aqui é quando você não entende de vinhos e simplesmente você se deixa levar pela opinião dos outros, ou seja, pelo gosto pessoal das outras pessoas. E aí é um problema, porque aí você está abrindo mão do seu próprio gosto pessoal e entrando, né, na questão de ir no gosto pessoal das outras pessoas de uma maneira inconsciente, tá? Eu não estou dizendo aqui quando você decide, sim, compartilhar do gosto pessoal das outras pessoas. E aí você, sim, vai, enfim, discutir aquele vinho e conversar sobre o vinho. Isso é uma delícia, né? E não precisa ter uma opinião única, formada sobre o vinho. Aí é que tá. O vinho é uma coisa muito curiosa, porque ele dá muito debate, né, sobre o vinho, mas nunca dá briga. Olha que coisa legal. Nunca dá briga, porque você sente o que você reconhece o que você sente, e o outro sente o que ele sente e reconhece. Então, o papo é, cada um sente o que sente, não dá briga, mas sim, você tem consciência do que você está sentindo. Aqui, o que eu estou querendo dizer é que o jeito errado de lidar com essa situação do medo de passar vergonha é você delegar para os outros, é você deixar na mão de outras pessoas por puro medo, né, de passar vergonha, né, e por puro medo de não ser reconhecida ali, né, como uma pessoa que entende de vinhos. E aí você se deixa levar pela opinião dos outros. E isso, se você sempre fizer isso, o que vai acontecer? Você nunca vai construir a sua própria opinião sobre vinhos. E aí você nunca vai construir a sua autoconfiança com vinhos. E daí você sempre vai ficar com medo de passar vergonha com vinhos. É meio que lógico isso, né? Mas às vezes a gente não percebe, né? É incrível que às vezes é uma coisa tão simples, mas a gente não percebe. E é natural, porque é algo que a gente está vivendo, né? Então, às vezes, não percebe isso. Agora, como é que eu vejo, né, uma melhor forma de você lidar com essa situação
com essa questão, né, de ter que escolher um vinho, ou de querer escolher um vinho para harmonizar, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fluida, mais assim leve, sem esse medo de passar vergonha, tá? Então, eu vou te falar aqui como é que eu entendo, né, e como é que eu ensino, né, como é que eu transmito isso que eu acredito, né, que é importante para você também, que pode te ajudar realmente, tá? Primeira coisa, realmente, a gente não nasce sabendo vinhos, né? Ninguém nasce sabendo vinhos. Ninguém nasce assim, ah, mas Lília, você desde criancinha já sabia que você gostava de vinhos e que você queria estudar vinhos e queria ser sommelier? Não, não, ninguém nasce, né? É como qualquer outra coisa que a gente vai aprender na nossa vida, né? Não precisa ser vinho, não. Outras coisas também. A gente não nasce sabendo dançar, né? A gente aprende a dançar, né? A gente aprende a dançar na prática e pode até aprender a dançar estudando os estilos de dança, os passos, repetindo aqueles passinhos para lá e para cá, até que aquela coisa fica fluida, né? Existem muitos tipos de dança, muitos tipos de passo. E se a gente gosta, a gente vai lá e aprende a dançar. Música, né? Música, eu estudei música. Ah, mas você tem ouvido para música. Tá bom, você pode até ser afinado, ter ouvido para música, mas é muito raro alguém, né, que já nasce assim super, talvez Beethoven lá, que já, né, Mozart, mas a maioria das pessoas tem que estudar música, se gosta de música, para aprender, principalmente os fundamentos. Depois que estuda, a coisa fica diferente, a coisa fica fluida. Então, aqui é a mesma coisa. Primeira coisa, estudar os fundamentos dos vinhos, né? Estudar para você se orientar, para você entender quais são os tipos de vinho que existem, quais são as principais uvas, como que você pode escolher esse vinho quando você vai receber alguém, ou quando você vai em algum restaurante, ou quando alguém te pergunta, ou quer te oferecer um vinho, olha, mas que vinho você gosta, né? Te pergunta, eu quero te dar de presente um vinho, que vinho você gosta? Então, quando você conhece esses fundamentos, você consegue receber sugestões de vinhos, você consegue dar sugestões de vinhos, você consegue conversar sobre vinhos, olha que delícia, né? E aí torna tudo mais fácil, né? Porque você tem uma base para você se sentir o quê? Mais segura com os vinhos. Quando você está entre vinhos, inclusive até vinhos diferentes, que você não conheça, também eles vão ficar mais fáceis de você entender, porque você tem os fundamentos do vinho, você conhece a base, né? Você tem uma base. A partir dessa base, sim, existe aí um universo de possibilidades, mas a base é tudo. Agora, segunda coisa que também é bem importante e que eu estimulo muito, né, a que se faça, é você conhecer as suas preferências pessoais de hoje, ou seja, qual é o meu gosto pessoal hoje? Ah, meu gosto pessoal hoje é para vinho XYZ, tá bom. Hoje eu sou assim, hoje eu tenho este gosto pessoal. Mas lembra que eu falei que gosto pessoal você consegue desenvolver? A gente também não nasce, por exemplo, eu nasci já gostando de brócolis e já gostando de quiabo. Ou de quiabo não, que jiló. Eu nasci gostando de jiló. Não, a gente aprende a gostar. Eu gosto de jiló, tá, gente? Tem gente que não gosta de jiló. Eu gosto de jiló. Mas sei lá, qualquer coisa. São hábitos alimentares também que a gente tem. Quer ver? Não precisa nem ir muito longe, né? Eu me lembro também, assim, lá na Espanha, por exemplo, olha que coisa interessante. Tem gente que é muito arraigada e não quer mudar, né, aquela preferência. Então, eu me lembro de ir lá trabalhar em Madrid, né? E aí, lá não é um país que tem arroz com feijão todo dia, na verdade. O arroz e o feijão são pratos, assim, são às vezes prato principal, né? A paella, por exemplo, é um tipo de arroz, é um prato principal, não é um acompanhamento. O feijão também, né? Época mais de frio, eles servem o feijão assim como se fosse um caldo, uma sopa, uma comida para você comer de colherada, mas é um prato principal. E é claro, né? Aí a gente via, assim, eu via. Eu nunca tive muito assim, eu nunca tive muita necessidade, né, diária de comer arroz com feijão.
Eu já não era muito, eu como, sim, claro, mas não era assim super, né, arraigada o arroz com feijão. Mas uma vez eu conheci um rapaz que estava trabalhando lá, brasileiro, e ele era carioca, do Rio de Janeiro. E além de tudo, era isso. Ele estava lá trabalhando, né? E ele gostava, né? Ele tinha o costume, o hábito de comer arroz com feijão, mas o arroz preto, né? Que lá no Rio eles comem, não comem o carioquinho, eles comem o arroz da feijoada ali. Ah, o feijão, desculpa, estou falando errado. O feijão da feijoada, né? Mas o feijão feito, mas o feijão preto. E ele tinha que comer todo dia. Então, todo dia ele ia no restaurante brasileiro comer. O bom que é a comida espanhola, eu ficava pensando, meu Deus, ele está preso a esse hábito, a esse costume, mas ele não quer desenvolver o gosto pessoal dele para esse monte de comida gostosa que tem aqui, que tem umas comidas muito boas lá, muito, muito boa. E ele, não, ele só queria comer arroz com feijão, e para ter arroz com feijão todo dia, só tinha um lugar, restaurante brasileiro, porque em restaurante espanhol ele não ia encontrar arroz e feijão todo dia. Então, assim, para você evoluir no seu gosto pessoal, você precisa também estar aberta a isso. Você precisa querer isso, né? E com os vinhos isso acontece, né? Você tem as suas preferências pessoais hoje, mas você precisa estar aberta a conhecer novos vinhos, mesmo que você chegue na conclusão que você não gosta daquele vinho. Não, eu vou conhecer, mas eu estou aberta a conhecer, mas não gosto. Tudo bem, não tem problema, não é obrigada a gostar do vinho, mas é obrigada, entre aspas, né, a pelo menos dar uma chance para o vinho. E isso acontece muitas vezes, né, quando a gente está na castalha, quando a gente está fazendo a nossa degustação na prática, muitas vezes já aconteceu isso, porque a gente tem um tema da aula. Se o tema da aula é vinho branco, por exemplo, vinhos brancos leves e aromáticos. Ah, mas eu não gosto de vinho branco, eu só tomo vinho tinto. Tudo bem, a gente está fazendo aqui um estudo desse vinho, né? Até para você conhecer. Você tem a sua preferência hoje, que é vinho tinto, ok, respeito, mas a gente está fazendo aqui um conhecimento do vinho, né? É como fazer exercício na escola, né? Eu não gosto de matemática. Sim, mas você tem que fazer conta. Tem que aprender a fazer conta. Então, assim, quando começa a degustar vinhos na prática e começa a conhecer esses 6 mundos dos vinhos, e acontece isso na nossa comunidade de alunas, isso vai te ajudar a se sentir mais confiante na hora de decidir um vinho. Até na hora de não escolher aquele vinho, entende? Porque você vai saber isso por experiência própria, porque você já provou. E é muito diferente quando você escolhe com essa confiança de quem já provou, do que a confiança de quem, escutei falar de, né? Eu li na internet que. Tá bom, você leu na internet que a pessoa lá, que degustou em algum momento, em algum lugar, você nem sabe se o vinho era bom, se não era bom, sei lá, você não sabe. Você não sabe a boca da pessoa, você não sabe o costume da pessoa. Então, assim, é uma experiência individual sua, e isso é muito enriquecedor para você conhecer a sua própria preferência e principalmente para você se sentir mais segura com os vinhos. Perder o medo, a vergonha de escolher um vinho, ou de não escolher aquele vinho também, né? E a terceira coisa que eu ensino também, né, as meninas, e que eu quero passar para você aqui, é que você se divertir com a experiência de harmonizar. Muitas vezes eu vejo o pessoal muito nervoso. Eu tenho que harmonizar. Meu Deus. Eu tenho que acertar na harmonização perfeita. Meu Deus, senão vai ser um desastre. Eu vou estragar a comida, eu vou estragar o vinho, eu vou estragar tudo, né? Não, minha amiga, não, calma. Se divertir com essa experiência de harmonização, eu acho que é fundamental. Por quê? Primeiro, porque tem que ser uma experiência prazerosa para você mesma, né? Ou para com quem você está, né? E eu acho assim, essa palavra harmonização, às vezes tem muito sentido de perfeição. Eu vejo que as pessoas confundem, né, muito a harmonização com perfeição. E eu queria dizer assim, harmonização, o sinônimo de harmonização em espanhol é casamento, né? É o casamento. E eu pergunto para vocês, não sei quem é casada, quem é solteira, tá? Mas relacionamento, vamos pensar em relacionamento, relacionar um com o outro. É perfeito? Existe o casamento perfeito ou isso é um mito? Existem momentos que é perfeito e momentos que não é tão perfeitinho assim, né?
Mas não por isso está tudo estragado, está tudo errado, está tudo ruim. Não. Né? Então, assim, essa cobrança, às vezes, que eu noto, né, de que a harmonização tem que ser perfeita, tem que ser, senão, né, todas as vezes tem que ser uma explosão na minha boca, e blá. Não, isso não é assim que funciona, né, no nosso dia a dia. É assim, sim, existem harmonizações que vão ser muito mais, né, juntinhas, ou talvez naquele momento muito ideais, realmente, mas você não precisa ter essa pressão toda para fazer uma experiência enogastronômica, para ter prazer com a sua harmonização. Agora, uma coisa assim, você deve ter o quê? Uma consciência do como harmonizar, que é o que a gente estuda também, né? Existem regras de harmonização, existem escolas de harmonização. Só que aqui, o que a gente faz? A gente estuda as regras para a gente quebrar as regras. Ah, aí é que tá. A gente estuda as regras para a gente saber quais são as regras, óbvio, para a gente quebrar essas regras. Porque se você quebra as regras sem conhecer as regras, simplesmente você não está quebrando regras, né? Você simplesmente não conhece as regras, você é inconsciente, né? Outra coisa é quando você conhece as regras e você quebra as regras com o objetivo de criar sua própria experiência de combinação de pratos e vinhos. Com flexibilidade, com facilidade, com mais prazer. E aí sim você adquire o quê? Outra vez, a confiança, a segurança, que vai eliminar esse medo essa vergonha de errar, né? A vergonha de cometer um erro na harmonização. É desse jeito que eu ensino para as minhas alunas. E isso daí eu tenho um nome para isso. Eu chamo de harmonização herege. E o conceito de harmonização herege é muito simples. Ele significa conhecer as regras para poder quebrar as regras. Né? E aí, se você quebra as regras, conhecendo as regras, é quando você não vai mais se sentir com esse medo, não vai mais se sentir constrangida, envergonhada, né? Você só se sente envergonhada quando você quebra uma regra e alguém te acusa. Ah, você está quebrando essa regra porque você não conhece. Não, eu conheço. Eu estou quebrando essa regra de propósito mesmo. Entende? É outra vibe, é outro papo, com segurança. Eu sei que, mas isso daqui não combina, porque lá no livro está escrito combina. Perfeitamente, mas eu estou fazendo uma harmonização herege. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que pode não combinar, mas eu quero fazer. Você se sente segura em fazer isso, por quê? Porque você quer se divertir com essa experiência, você quer experimentar, né? E veja bem, às vezes, essas regras, a gente fala muitas regras, mas elas não são rígidas, não. Elas não são rígidas. E cada escola de harmonização fala uma coisa diferente. Então, ela, não, mas essa regra, não, um momento. Mas é que eu estou usando a escola inglesa de harmonização, entendeu? Não estou usando a escola francesa de harmonização, nessa minha harmonização. Não é diferente? Falar assim? Não? Você vai passar vergonha? Não, peraí, eu estou fazendo da escola inglesa. Se você está querendo fazer a sua na francesa, tudo bem. Eu respeito, porque eu conheço. Entende? É muito diferente. Então, quando você quebra as regras de propósito, sabendo o que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, aí sim você passa a fazer uma harmonização autoral. E numa harmonização autoral, você não passa vergonha, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de ser feliz com seus vinhos e com seus pratos aí, e é aí que você consegue realmente arrasar harmonizando seus vinhos. E isso em qualquer ocasião, com qualquer pessoa, em qualquer momento, e principalmente com você mesma, né? Para você ter mais prazer ainda com seus vinhos, com seus pratos, com seus momentos aí com vinhos. Bom, muito bem, e hoje era isso que eu tinha que falar para você. Agora, fazendo um breve resumo aqui, o nosso tema de hoje foi essa questão de como não passar, né, mais vergonha com seus vinhos. E, basicamente, é isso, é conhecendo os vinhos, é se interessando por eles, é estudando esses vinhos e, principalmente, tendo a oportunidade de praticar esses vinhos. E aí eu te digo mais, né? Como a gente tem a comunidade de alunas, quando você está dentro de uma comunidade de mulheres que degustam juntas, que harmonizam juntas, que trocam experiências juntas,
Isso, além de ser muito enriquecedor, eu diria que vai além, né? Você tem ali ali você cria um ambiente, né, onde você tem a liberdade de fazer experimentações. É como um laboratório, onde você pode experimentar o que você quiser com liberdade, porque ninguém vai estar te falando, ah, mas isso está errado, ah, mas isso. Então, assim, você tem essa comunidade, esse momento onde você pode, sim, experimentar, fazer suas experiências, ver o que funciona, o que não funciona. E esse conhecimento coletivo que a gente troca, essa troca mesmo, né, de experiências, de conhecimento coletivo, algumas gostam mais de cozinhar, então fazem alguns pratos mais elaborados, outras já gostam, não tem muito tempo, ou não gostam, ou não dá tempo mesmo de cozinhar, mas fazem ali uma harmonização mais do dia a dia. Mas tudo isso a gente vê juntas. E tudo isso reforça ainda mais, né, o seu sentimento aí de confiança, de segurança, para perder essa vergonha, perder esse medo de harmonizar. Então, são essas 3 coisas que eu queria te contar hoje. Eu fico por aqui e até a nossa próxima live.